Olá, meu nome é Danilo Battistini, criador do podcast Contador de Histórias, e esse é o segundo episódio do podcast Pensando Áudio. Acredito que existem alguns tópicos fundamentais quando a gente pensa em construir experiências sonoras imersivas. E hoje eu vou falar sobre um desses tópicos, a paisagem sonora. Mas antes de entrar no assunto, acho que tem algumas coisas sobre som de modo geral que são essenciais quando a gente fala de áudio. Como podemos classificar o som? Como podemos exercitar nossa escuta? Quando eu falo de classificar o som, não é nada técnico do tipo hertz, amplitude, comprimento de onda, nem nada do tipo. É simplesmente coisas como alto, baixo, abafado, estridente, longo, curto, grave, agudo, grande, pequeno e coisa do tipo, pra gente entender como que a gente pode falar de um som. E quanto a exercitar nossa escuta, é exatamente o que parece. Começar a perceber os sons à nossa volta e entender de onde vêm, o que são, como se comportam e etc. Porque isso é nossa maior referência para conseguir editar alguma coisa que passe imersão. Mas sem pressa, a gente já chega lá. Vamos voltar ao assunto principal desse episódio: paisagem sonora. A explicação mais simples é que a paisagem sonora é todo o som que compõe o ambiente à nossa volta ou o ambiente de uma cena que estamos criando, se pensarmos na edição. Uma paisagem sonora pode ser tão complexa quanto, por exemplo, uma cena de guerra em que tem uma variedade, tem uma complexidade e às vezes uma quantidade de sons muito grande. E até coisas mais simples, como uma sala de cirurgia. Mas tanto o cenário mais complexo quanto o mais simples tem diversas particularidades acústicas. Uma guerra pode ser algo futurista, medieval, pode ser alguma coisa mais de época. Você pode ter pessoas gritando em uma trincheira, diferentes tipos de armas disparando de diferentes lugares, tanques, aviões, veículos, bombas, pode estar sol, pode estar chovendo. E em uma sala de cirurgia, você tem diversos equipamentos médicos diferentes. Talvez um ar-condicionado de fundo, o som do hospital abafado atrás de uma porta. Ou seja, é como falei antes. A paisagem sonora nada mais é do que todo o som que compõe o ambiente à nossa volta. E no caso da edição, todo o som que compõe uma cena. Quando a gente escuta um audiodrama ou uma outra produção imersiva, a ideia principal é fazer com que o ouvinte sinta que está dentro daquele ambiente. Então, diálogos, sons mais diretos, coisas que os personagens estão mexendo, interagindo e coisa do tipo, vão dar a narrativa da história. Mas é o som do ambiente que vai causar a sensação de estar imerso naquela cena. E como sabemos quais sons compõem um ambiente ou uma cena? Prestando atenção no que escutamos. Para a gente praticar isso, vou falar um pouco sobre dois conceitos que eu chamo de escuta passiva e escuta ativa. Escuta passiva é o que a gente faz a maior parte do tempo. Nós não estamos prestando atenção no som ao nosso redor. Os sons acontecem e eles chegam até nós sem que a gente filtre o que estamos ouvindo. Escuta ativa é quando passamos a prestar atenção nesses sons, entender de onde eles vêm, o que são, como eles se comportam no ambiente, ou seja, quando passamos a identificar os sons à nossa volta. Quer fazer um teste agora? Se você pausar este episódio, tirar seu fone de ouvido e prestar atenção ao seu redor, que sons você escuta? Se você está em uma casa ou apartamento, talvez você escute o som abafado da rua se a janela estiver fechada, um cachorro latindo na vizinhança, ar-condicionado, som da geladeira, passos no apartamento de cima, vento e alguma coisa do tipo. Se você está num transporte público, você vai estar ouvindo o motor desse carro, talvez pessoas conversando, som do trânsito ao redor. Enfim, deu para entender, né? Pra gente fazer um exercício juntos agora, eu e você com o mesmo ambiente, eu vou colocar 20 segundos que eu gravei agora de onde eu estou. Preste atenção em que sons você consegue escutar.
Eu gravei isso com o meu gravador, o Zoom H2N, em cima da mesa do meu computador. E dá pra escutar. Som de trânsito de leve, barulho de obra, alguma coisa que parece uma furadeira, vento, vozes abafadas, minha cadeira, o Milo, meu cachorro, saindo do sofá e andando na sala, esse tipo de coisa. E esse é o melhor tipo de exercício que você pode fazer para praticar a escuta ativa. Fazendo isso em diferentes lugares, você vai começar a ter praticamente um mapa mental sonoro de referências. Você pode começar a notar sons que sempre estiveram lá, mas você nunca percebeu direito e coisa do tipo. Exercitando a escuta ativa, a gente começa a criar essa bagagem sonora. E isso é importantíssimo porque são suas referências acústicas de tipos de ambientes. Vou dar um exemplo de como isso funciona em uma edição. Vamos supor que a cena de nossa história se passa em um parque pela manhã. Independente do que acontece na história, vamos focar em criar um ambiente onde a cena se passa. Para isso, eu começo a pensar em sons que existem em um parque pela manhã. Então, vou elencar e ir adicionando eles aqui. Vento. Farfalhar de grama e árvore por causa do vento. Talvez colocar algum som de cigarro. Como é de manhã, o parque está menos movimentado, então vozes mais de fundo e não tão presentes. Algum cachorro latindo. Pássaros. Talvez um lago ajude a passar a sensação de estar mais no centro do parque. Som de cidade mais afastado. Conforme vamos colocando esses elementos, nós criamos o ambiente onde essa cena vai passar. O próximo passo seria nivelar o volume, posicionar elementos sonoros na cena, como por exemplo, o cachorro latindo mais à direita, um carro passando ao longe mais à esquerda e coisa do tipo. Isso, além de mais imersão, vai deixar mais verossímil o ambiente que você está criando, porque os sons à nossa volta não acontecem só na nossa frente. Isso sem falar de reverb e afins. Mas essa conversa vai ficar para outro episódio. Então vamos recapitular um pouco do que foi falado nesse episódio e o que você pode fazer para praticar esse conteúdo. Paisagem sonora é uma combinação dos sons que compõem o ambiente. Escuta passiva é quando não estamos prestando atenção nos sons à nossa volta. Escuta ativa é quando prestamos atenção e identificamos os sons à nossa volta. Bagagem sonora é como chamamos nossas referências acústicas, ou seja, nossa compreensão sobre sons. E quanto a praticar o conteúdo desse episódio, não tem muito segredo. Vou deixar aqui algumas sugestões do que você pode fazer. Parar algumas vezes ao dia em diferentes lugares e anotar quais sons você escuta, como fizemos antes nesse episódio. Você pode fazer esse exercício de anotar os sons à sua volta com outra pessoa. Isso é legal porque, apesar de terem sons em comum, vocês podem notar que, às vezes, as pessoas marcam sons diferentes. Por exemplo, anotando os sons de uma lanchonete, uma pessoa pode marcar o som de uma televisão ao fundo, enquanto outra pessoa anotou o som da chapa. Pegar foto ou uma página de uma história em quadrinho ou mangá, por exemplo, e anotar o ambiente em que a foto ou página está se passando e que sons teriam naquele ambiente. Além disso, tem alguns canais no YouTube apenas de sons ambientes de jogos, como o canal do YouTube Ambient Worlds, ou gravações em diferentes locais, como o do George Vlad. Com isso, você vai tendo cada vez mais referências, aumentando sua bagagem sonora, e quando quiser sonorizar um ambiente, você já tem um ponto de partida maior para tornar mais interessante sua edição. Espero que tenham gostado. Esse foi mais um episódio de Pensando Áudio. Aqui o som é o protagonista. Este episódio do Pensando Áudio foi produzido, roteirizado, gravado e editado por Danilo Battistini. Caso você queira acompanhar esse projeto nas redes sociais, procure por CDHcast tanto no Twitter quanto no Instagram. Os episódios também estão disponíveis no YouTube, no canal do podcast Contador de Histórias. Na descrição deste episódio, você encontra todos os links mencionados durante a gravação, além da transcrição deste episódio. Não se esqueça de avaliar o podcast, comentar e compartilhar o que achou. Se tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, envie um e-mail para
contato@contadordehistorias.arte.br. Todos os links estão na descrição.